Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 24. Bons estudos! Na hora de consertar uma televisão, um técnico não precisa quebrar a cabeça se tiver nas mãos o esquema do circuito eletrônico do aparelho. E não é só o técnico de televisão que conta com este recurso, não. Na construção civil, por exemplo, as plantas são amigas inseparáveis dos engenheiros. O eletricista também é chegado no esquema. E na área mecânica não é diferente. No setor de manutenção de máquinas, o esquema de uma máquina que precisa de um reparo é uma verdadeira mão na roda. E no setor de produção, então, quando a gente tem que fazer uma peça? Aí só mesmo com um bom desenho técnico, como esse aqui que eu vou usar para fazer uma encomenda. É só seguir as instruções do desenho, pegar a matéria-prima, ir para a máquina e pôr mãos à obra, certo? Nem sempre é assim. Às vezes, antes de ir para a máquina, a gente precisa mexer alguns pauzinhos, quer dizer, traçar alguns risquinhos. E é isso que a gente vai aprender hoje. Nessa teleaula, você vai aprender o que é traçagem. Vai ver suas aplicações, quais os instrumentos e materiais usados para a traçagem e quais as suas etapas. Desenho técnico, ok. Matéria-prima está aqui. Instrumentos que você vai conhecer nessa teleaula, tudo em cima. Então vamos lá, hora de aprender. A gente tem aqui um conjunto mecânico que já é um velho conhecido nosso. O calço regulável. Ele foi estudado com detalhes em algumas teleaulas do módulo Elementos de Máquina. Ele é composto por 4 partes: o parafuso, a porca, essa parte móvel e a base. Mas imagine agora que a gente ainda não tem a peça pronta, mas apenas a matéria-prima, no caso, essa aqui, olha, que vai ser usada para fazer a base. Bom, a gente também tem o desenho técnico da base. A pergunta é: será que a peça, como imaginada no desenho, cabe aqui nessa matéria-prima? Ou seja, será que dá para usinar esse material com as dimensões prescritas pelo desenho? Um jeito de dar a resposta é fazendo as operações de traçagem. A traçagem nada mais é que a transferência para a peça dos contornos dos planos, pontos ou linhas importantes para a usinagem e para o acabamento. Isso é feito levando em conta as medidas indicadas no desenho. Assim é possível saber se o material é suficiente ou não para executar a usinagem. Muito bem, reparem que para fazer a traçagem, uma das bordas já foi usinada. E ela foi usinada exatamente para que as medidas da traçagem sejam confiáveis, tá? Essa é a borda que vai ficar apoiada na mesa de traçagem ou desempenho na hora da traçagem. Certo, Silva, mas tem uma dúvida que eu ainda não consegui entender. Bom, se a gente tem o desenho com as dimensões e tem a peça bruta, ora, se eu quero saber se o desenho cabe na peça, é só pegar a peça, medir as suas dimensões e ver se ela está maior do que as dimensões dadas pelo desenho. Você tem toda a razão, Tito. Agora, acontece que a traçagem não é apenas para responder a essa pergunta, se o desenho cabe ou não na peça bruta. Na realidade, a traçagem é apenas um guia visual para a usinagem. Como os principais elementos estão desenhados na peça, já é possível visualizar como vai ficar a peça pronta, prevenindo assim falhas ou erros de interpretação do desenho. E na própria usinagem, os traços facilitam e muito a vida do operador, funcionando quase como uma sinalização. Marcas que indicam até onde o operador pode cortar na boa, sem preocupação. É claro que os traços são apenas referências, porque na hora de definir as dimensões exatas das peças, os traços saem de cena, entrando então os instrumentos de medida como o paquímetro, como outros recursos das máquinas operatrizes que vocês vão conhecer nas próximas teleaulas. Em casos em que não se exige exatidão, como fazer uma pazinha, por exemplo, é a própria traçagem que define as dimensões. Aí sim ela dá as cartas das medidas, tanto no corte quanto no dobramento.
Mas já deu pra ver que mesmo sem garantir a exatidão das medidas, essa tal de traçagem é boa de serviço. Responde se o desenho cabe ou não na peça bruta, ajuda a visualização da peça evitando erros de interpretação e ainda por cima funciona como um guia na hora da usinagem. Então vocês já estão prontos para aprender que a traçagem pode ser classificada em 2 tipos. Vamos ver primeiro a traçagem plana. Nesse caso, como o próprio nome diz, a traçagem se realiza em superfícies planas de chapas ou peças de pequena espessura. E tem também a traçagem no espaço. Esse segundo tipo de traçagem é aquele realizado em peças forjadas e fundidas e que não são planas. É uma traçagem muito útil para delimitar volumes. Mas seja plana ou no espaço, a traçagem precisa de 2 referências. A primeira delas é uma superfície plana que serve de apoio para o material. Essa referência é chamada de superfície de referência. A superfície de referência ela precisa ser bem lisinha para não comprometer a traçagem. A segunda referência que nós precisamos é dada por uma linha que a gente faz para orientar toda a traçagem. É o plano de referência, ou seja, uma linha que serve de orientação para a traçagem de toda a peça. Agora sim, com o plano de referência e com a superfície de referência, nós já podemos desenhar aqui no material as linhas de contorno do desenho técnico. Mas tem alguns casos especiais. No caso de uma peça que não é plana, por exemplo, o plano de referência pode corresponder à linha de centro, quer dizer, é a partir dessa linha de centro que são feitas as medições e as traçagens. Pode acontecer também da superfície de referência ser usada como plano de referência, ou seja, antes mesmo da traçagem já foi feita uma pré-usinagem para garantir uma base plana. Muito bem, a conversa era sobre as referências, mas já deu para perceber que a traçagem é feita usando alguns instrumentos específicos. Mas todas as atividades têm os seus instrumentos e os seus materiais, não é mesmo? Senhor, desculpe interromper. Que instrumentos de trabalho o senhor utiliza? Papel canson, lápis, borracha, giz pastel e esfuminho. Viu só? Para realizar os seus desenhos, esse artista precisa de instrumentos de trabalho apropriados. Você, quando for desenhar numa peça, quer dizer, quando for fazer a traçagem, é claro que não precisa ser artista e pode ficar tranquilo que você não vai precisar usar lápis, borracha e outros instrumentos que esse artista está usando. Para fazer a traçagem, são necessários instrumentos especiais. E é isso que a gente vai ver agora. Instrumentos e materiais para traçagem. Então vamos lá. Para começo de conversa ou de traçagem, é preciso ter um bom apoio para a peça. A mesa de traçagem, mais conhecida como desempenno. Dependendo do formato da peça e da maneira como ela deve ser apoiada, é necessário usar calços, cantoneiras e cubo de traçagem. Para fazer as medidas, a gente conta com a escala e com o calibrador traçador, conhecido como graminho. Na hora de mandar ver na traçagem propriamente dita, tem-se à disposição o riscador, o compasso e, de novo, o graminho. Para auxiliar a traçagem, quem mostra serviço é a régua, os esquadros de base, o esquadro de centrar, a suta, os tampões e os gabaritos. E, finalmente, para marcar, temos o punção e o martelo. Para apoiar as peças, mesa de traçagem ou desempenho. Certo, para posicionar as peças nós temos o calço, o macaco, a cantoneira e o cubo de traçagem. Para medir, escala ou graminho com escala. Certo, e para riscar nós temos o riscador, um compasso e o próprio graminho. E para auxiliar na traçagem, régua, esquadro de base, esquadro de centrar, suta, tampões e gabaritos. Certo, muito bem. Agora, para marcar, nós temos o punção e o velho conhecido martelo. Pelo jeito, instrumentos e materiais de traçagem já estão no papo. Ficam faltando somente as soluções corantes, não é? Soluções corantes? É isso mesmo. Para que o traçado fique bem nítido, as superfícies das peças devem ser pintadas com soluções corantes. Assim fica muito mais fácil fazer e visualizar a traçagem. Ô Silva,
Tava pensando uma coisa. E quando a peça é grande, como é que se faz a traçagem? Bom, para fazer a traçagem de peças fundidas ou forjadas grandes, aí a gente usa o traçador tridimensional. Bom, mas vamos voltar aqui ao feijão com arroz da traçagem, que usa esses instrumentos e materiais que você acabou de conhecer. Agora que você já está ficando íntimo deles, nada melhor do que ficar por dentro das etapas da traçagem. A primeira etapa é a limpeza das superfícies que vão ficar em contato, ou seja, a superfície do desempeno e da peça devem estar livres de qualquer tipo de sujeira, como pó, graxa e óleo. Atenção! A superfície da peça que vai ser apoiada deve ser bem plana e sem rebarbas. Se for necessário, ela deve passar antes por uma pré-usinagem. A etapa 2 é a preparação da superfície da peça, com a aplicação da solução corante mais adequada para melhor visualização dos traços. Na etapa seguinte, temos o posicionamento da peça sobre sua superfície de referência. Se a peça não tiver essa superfície, é só usar os calços, cantoneiras e apoios necessários. A quarta etapa consiste em preparar o graminho com a medida correta. E, finalmente, a quinta e última etapa dá conta da traçagem. Se o risco for paralelo ao desempeno, deve-se usar o próprio graminho, fazendo um traço nítido em um só sentido. Para traçar linhas perpendiculares, entra em ação o esquadro mais adequado. A suta resolve o caso de traçagem de linhas oblíquas, com a devida verificação do ângulo de inclinação. Para fazer raios ou arcos, é necessário primeiro colocar a ponta do punção na intersecção das linhas já traçadas. Depois de uma leve batidinha do martelo, confere-se a posição para ver se está bem posicionado. E depois, uma batida mais forte completa a marcação. Aí, é só usar o compasso para traçar, usando o ponto marcado como centro. E então, entenderam tudo? É mais ou menos, viu, Silvão? Eu acho que seria bom ver de novo para fixar melhor. Excelente ideia. Vamos ver de novo? Depois do repeteco das etapas de traçagem, só mesmo um replay dos melhores lances da nossa teleaula de hoje. É isso aí, está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que entre o desenho técnico e a execução da peça, pode ser necessária uma etapa intermediária, a traçagem. Viu que a traçagem ajuda a responder se o material é ou não suficiente para a usinagem da peça. Facilita a visualização da peça, evitando erros de interpretação do desenho e, além disso, funciona como guia na hora da usinagem. Você aprendeu que a traçagem pode ser plana ou espacial e que as duas precisam considerar duas referências, a superfície de referência e o plano de referência. Conheceu os instrumentos e materiais da traçagem. E viu, uma a uma, as 5 etapas da traçagem. Perfeito! Um desenho no metal que ajuda a visualizar o formato que a peça vai ter depois de usinada. É a traçagem. Agora é só mandar brasa na usinagem. Ah, por falar nisso, fique sabendo que com o que você aprendeu na teleaula de hoje, você já está dominando os pré-requisitos para começar qualquer usinagem. Depois de estudar os parâmetros de corte, as ferramentas, os fluidos e a traçagem, você já está pronto para meter a mão na massa. E é isso que a gente vai fazer na nossa próxima teleaula. Então, você já sabe, né? Prepare-se, pegue o seu livro e dê uma bela olhada. Bons estudos e até a próxima!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.